Se o número for razoável, for o número mínimo, não é, para a condenação, aí, passado o impeachment na Câmara, vai ao Senado da República. O Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do DL, na mesma linha, não é? Relator dá parecer favorável ao impeachment de Dilma. Gazeta de São Paulo que a gente entrega aqui aos companheiros, né? Matheus e ao nosso Santana, e o Pacilo também recebe o Gazeta de São Paulo. Eu agradeço aqui os convidados desta edição do Painel Regional. Matheus Cury, prazer revê-lo, não mais presidente do Conselho Penitenciário do Estado, mas ainda membro, não é advogado e agora escritor também, né? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Edgar, é um prazer estar aqui no programa. Realmente eu deixei a presidência do Conselho Penitenciário agora em fevereiro, depois de 4 anos de muito trabalho, mas continuo como membro do Conselho Penitenciário, representando aí a advocacia, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. E terminei agora de escrever 2 livros, que estão sendo lançados pela editora Ridel, Execução Penal comentada, artigo por artigo, e Lei de Drogas comentada, também artigo por artigo, para estudantes de direito, quem está prestando concurso e também operadores do direito. Muito bem. Marcos Santana, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Boa tarde, Boturão, Pacilo, Rubeni. Sempre um prazer, um privilégio. Cury. Eu queria fazer uma saudação especial aos meus colegas jornalistas, que hoje, afinal, é o dia do jornalista. Então, uma atividade sacrificante, mas que tem uma função social muito importante na nossa sociedade. Então, os cumprimentos a quem enfrenta as dificuldades do dia a dia e tenta sempre levar o melhor para o cidadão. Muito bem. Cumprimentos nossos aqui aos companheiros, né, que tomam chuva na porta das delegacias, que ficam tomando trombada e tranco de seguranças, né, de políticos, de empresários, essa coisa toda, né? Gente que sofre, né, no dia a dia das ruas para poder produzir matérias sérias, honestas, para os jornais impressos, para as revistas de circulação nacional e, claro, para as emissoras de TV e até para os principais sites, para todos os sites que a gente tem espalhados pelo Brasil inteiro, né? Aí a saudação do Santana e eu assino embaixo. Pacilo, prazer revê-lo, tudo bem? Boturão, prazer estar aqui novamente com esta bancada seleta, uma satisfação estar aqui com o Santana, com o Cury, com o Matheus Cury, com a Rubeni, e eu quero também endossar as palavras do Santana e parabenizá-lo junto com você, Rubeni, porque eu entendo que o jornalismo, o jornalista, ele é o oxigênio da democracia. E nós temos um caso agora internacional, que é o Panama Papers, que inclusive já teve reflexo, né, internacional, inclusive com renúncia de um primeiro-ministro. Isso deveria até servir de exemplo para nós, né? Dilma poderia renunciar. E o jornalista apanha assim bastante, apanha também até do PT. Você não falou aí, mas eu tenho que falar que nas manifestações eu vi que os jornalistas foram alvos de agressão. Mas eu quero parabenizar todos pela coragem, pela vontade, pelo compromisso, pela transparência, né, no seu trabalho, no interesse da democracia, no interesse do conjunto da sociedade brasileira. Parabéns aos jornalistas hoje. Muito obrigado ao nosso Francisco Pacilo. Lembrando que estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone Painel Regional e acompanhe o programa em tempo real. Painel encerrado você revê através do YouTube, como preferir, não é? Ou o programa por inteiro, ou, claro, os trechos que julgar mais interessantes. Sempre atento aqui à nossa produção e à sua participação. Com a gente mais uma vez a Rubeni Carpanedo. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, Boturão, boa tarde. Obrigada aí pelos parabéns. E também desejo aqui, né, um dia muito especial aos meus colegas jornalistas. Eu estava lendo até sobre essa data, porque hoje em dia muda tanto a data, né? Essas datas comemorativas. Perguntaram para mim, mas tem certeza que é hoje o dia do jornalista? Eu falei, bom, tem. Porque tem até, não sei se vocês sabem o porquê dessa data, da criação dessa data do dia 7 de abril. Vocês sabem? Explique você. Você tem na ponta da língua, não tem? Na ponta do Google. Na ponta do Google? Na ponta do Google. A história é a seguinte, é que o jornalista, né, o líder Badaró, nos anos 1830, ele foi morto, né, e desconfiaram de que Dom Pedro I que tinha mandado matá-lo.
Então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I renunciou devido a esse atentado ao jornalista Líbero Badaró. Então, ficou intitulado essa data de 7 de abril como o Dia do Jornalista, em homenagem ao Líbero Badaró. Muito bem, está aí. Rubeni Carpanedo é cultura. Aprende certo? todos os dias. Claro. Todos os dias um ensinamento diferente. Verdade. Parabéns, viu, Rubeni? Valeu pelo detalhe importante. Né? Só lembrando, né, Santana, função primordial é o tal do 80% do suor e 20% do talento, enfim, né? Da capacidade de se expressar e de escrever de cada profissional para fazer valer a sua profissão, a sua carreira, né? Mas fundamental em tempos como a gente está vivendo hoje é a isenção, né? Isso é básico, fundamental, e está faltando muito esse tipo de qualificação aí na grande mídia, né? No mesmo momento que nós estamos vivendo, fica cada vez mais clara a posição aí de cada veículo e especialmente de cada profissional que a gente vê debatendo, comentando, falando aí sobre a crise que nós estamos vivendo. Se você põe um editorial no ar tomando determinada posição, nada contra. Agora, tratar a informação de um jeito, que vem de um lado, contra um lado, e a que vem do outro, você trata de outra forma, aí mesmo, você realmente é melhor rasgar o diploma. Né? Até mesmo na hora de você escolher uma foto, ou cortar a foto sem dúvida. De acordo com o ângulo, de acordo com a sua conveniência. Às vezes, um simples corte na foto desvirtua completamente a mensagem, desvirtua completamente a situação que estava tentando ser narrada por através da imagem. Eu gostaria de chamar também a atenção, Edgar, para uma outra dificuldade muito grande na nossa profissão, que é a decisão do Gilmar Mendes, que desobriga a pessoa a ter um diploma de formação superior para exercer o jornalismo. E, na verdade, ele cometeu um equívoco muito grave, que ele confundiu liberdade de expressão com o exercício profissional, um exercício específico, uma carreira que se aprende na faculdade, com diversas disciplinas, tanto práticas como mais teóricas, que inclui filosofia, antropologia, sociologia, ciência política, as técnicas em si, como vai se organizar um texto, como se vai se organizar um discurso para transmitir com maior clareza e precisão para o receptor, o telespectador, o leitor, o ouvinte. No caso, o Gilmar Mendes, ele completamente deu um pitaco num assunto que ele demonstrou que não tinha conhecimento. Muitos dizem que até para favorecer donos de grandes veículos de comunicação, para enfraquecer a relação dos empregadores com os profissionais. E a gente tem que muito lamentar. Cabe fazer um alerta para o nosso telespectador, para quando ele lê um jornal, quando ouve uma notícia, para ver se a pessoa que está transmitindo aquela informação ela tem aquela qualificação necessária, com isenção, para transmitir com qualidade aquela informação, para aí sim a pessoa poder formar a sua própria opinião. É verdade. Eu acho que tem algumas restrições às faculdades de comunicação, especialmente ao curso de jornalismo, mas acho que o curso é fundamental e o diploma é importante. E também os grandes veículos de comunicação não contratam, né, profissionais para o dia a dia que não tenham o curso, não tenham o diploma. Né? Por mais que o sujeito tenha capacidade, competência para escrever uma coluna, né, para fazer artigos para determinado jornal, ele é completamente incompetente e cego, teria que aprender na redação como é que se constrói uma matéria, né? Uma matéria jornalística, como é que se monta uma reportagem, enfim. É uma técnica que você aprende, e aí o que a gente está dizendo aqui, né? Suor, talento, isenção, tudo isso faz o profissional reconhecido. Aqui os dois livros do Matheus, você pode falar também, viu, parceiro? A liberdade de expressão é total. Então, vou mostrando aqui os dois livros. Esse aqui é a execução penal, né? Matheus Cury e José Carlos Pagliuca, tá certo? E vou mostrar aqui o segundo, está à disposição do telespectador, viu? Você vai ligando para cá e a Rubeni, no sorteio que ela vai fazer no final, vai definir 2 vencedores. Cada um leva um, é isso, Matheus? Ou a pessoa leva os 2? Ah, não, que cada um legal. leva um. Cada um leva um? Dois, Viu, Rubeni? Então você fica aí atento aí às É para quem participações. ligar. Ou a pessoa pode Quem for mandar ligando, também. quem for enviando por e-mail, tá certo? E aí a gente faz um sorteio aí no último intervalo e indica quem vai ficar Certo. com os livros assinados aqui pelo Zé Carlos Pagliuca e pelo Matheus Cury. O Pastor quer completar alguma coisa ainda? Eu ia só lembrar um fato histórico do Marcos, né?
À época, quando estava dessa decisão, o Gilmar Mendes veio aqui, à universidade, inclusive, Foi, verdade, para verdade. fazer dar uma aula magna. Aula magna. E os jornalistas bravos daquela época, os sindicatos, participei desse momento da história, que ele foi obrigado a sair na contramão e correndo. Né? Isto demonstra, assim, né, que, como a Rubeni falou, desde a época de Líbia do Badaró e 7 de abril, que muita gente acha que é só rua, nome de rua, o jornalismo tem construído e tem contribuído muito para a história da sociedade, né, humana, na sua organização, denunciando as mazelas e dando exemplos magníficos. Eu acho que, e me sinto, vou fazer um relato e uma confissão pública aqui. Me sinto absolutamente à vontade de participar desse programa com essa bancada absolutamente democrática, que me dá total independência para realmente manifestar do modo que eu sinta que é a verdade, que é do interesse e que seja de uma coerência com aquilo que eu venho falando na minha vida. Então, isso é muito importante e eu tenho certeza absoluta que esta é uma cultura e um respeito muito grande que o Boturão tem na sua ética. Eu acho que um dos jornalistas assim, de maior clareza, de competência, de visão e de ética. Muito obrigado, parceiro. É verdade. E isto precisa ser falado porque você não imagina o conforto que é estar aqui com esta liberdade. Muito Parabéns. Bem. Obrigado, Pacilo. Lei de drogas e execução penal são dois temas polêmicos, né? O Pacilo sabe bem disso. Eu queria saber, então, por que vocês resolveram, né, criar esses dois livros, você e o Zé Carlos Pagliuca, enfim, né, para discutir item por item, tópico por tópico, esses dois temas, a execução penal e a lei de drogas. Matheus, fala um pouquinho aí para a gente. Bom, a execução penal, primeiro, porque nós, tanto eu como o Zé Carlos Pagliuca, fazemos parte já há um bom tempo do Conselho Penitenciário do Estado, né, eu na condição de advogado e o Pagliuca na condição de procurador de justiça, seja representando o Ministério Público do Estado de São Paulo. E nós percebemos que são poucas as doutrinas de execução penal, especialmente que comentem artigo por artigo. Né? Nós temos algumas doutrinas de execução penal, mas nenhuma lei comentada. Então, percebendo essa carência no mercado, né, percebendo e também aliando a nossa experiência do Conselho Penitenciário, ou seja, grande bagagem em execução penal, nós resolvemos escrever o livro sobre execução penal, mas comentado artigo por artigo e também com questões de concursos aí para ajudar quem está estudando para concurso público. Né? Então a gente pode discutir um pouquinho de cada tema, né, para não misturar a lei de drogas com a execução penal, né, que são questões distintas, embora tenha as suas relações também, evidentemente, no final das contas. Né? Vale dizer também que boa parte dos processos criminais são de drogas, né? Especialmente o tráfico de drogas. Hoje, a população carcerária do estado de São Paulo, 38% da população carcerária corresponde a tráfico de drogas. Ultrapassou o roubo pela primeira vez na história. 38% dos presos no estado de São Paulo tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Respondem a processo por tráfico ou foram condenados por tráfico de drogas. Repito, pela primeira vez na história, ultrapassou o número de roubos. Ou seja, o crescimento do mercado de drogas, de entorpecente, é alguma coisa assim... Assustadora, fantástica. Eu não sei, eu acho que já se perdeu o controle mundial com relação a isso, né? Não sei, sinceramente, não sei mais se as leis adiantam para alguma coisa com relação ao tráfico de drogas. Eu acho que a política pública está equivocada, né? A política, na verdade, trata-se de um problema seríssimo de saúde pública, né? E os governantes continuam trabalhando apenas no enfoque criminal, apenas como política criminal. Esquecem, deixam de lado a questão da saúde pública, que é seríssimo. Se você entrar no sistema penitenciário hoje, eu posso dizer, assim, de boca cheia, que 90% dos presos têm problema de drogadição. 90% dos presos são dependentes químicos. Usuários, pelo menos. Ou dependentes, ou doentes, ou doentes, ou usuários. Mas a maior parte dependentes mesmo. E aí você pega o histórico daquele preso,
Ou ele está preso por tráfico, ou ele está preso por roubo, mas o roubo decorrente da dependência química, aquele que o sujeito aponta uma arma para roubar um celular, uma bolsa, uma carteira, porque precisa de dinheiro para consumir droga. Né? Então, o governo vê apenas a questão da política criminal, combatendo os crimes, mas isso não tem fim se não olhar para a saúde pública. Santana, Pacílio, à vontade aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Matheus, desculpa. Matheus. Para mim, Matheus Cury, eu ia confundir com o Marcos. Marcos é irmão. Para fazer no seguinte aspecto. Então você entende que a liberação das drogas, você é a favor, por exemplo, da liberação da maconha, liberação das drogas? Num futuro próximo, sim. De imediato, não. De imediato, eu sou a favor da descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal. E depois nos prepararmos para a eventual legalização das drogas no futuro próximo. Eu digo isso porque eu acho que o Brasil Aí para o pessoal entender o seguinte, explica direitinho a diferença entre liberação e descriminalização. Descriminalizar não é a mesma coisa que liberar. Né? A descriminalização é você não considerar mais crime aquele que possui entorpecente para consumo pessoal. Não é que seja liberado. O entorpecente é apreendido e a pessoa pode responder por um procedimento administrativo, como é em Portugal. Responde ao procedimento administrativo e, ao final, é multado, se for o caso. Paga-se uma multa e o entorpecente é apreendido. Isso não quer dizer que seja liberado. Por quê? Porque eu entendo que a criminalização, por si só, não resolve a questão das drogas. Pelo contrário, você acaba marginalizando o usuário de drogas, o que muitas vezes é cruel. Então, eu entendo que a descriminalização deveria haver. Não sou favorável, nesse momento, à legalização, porque eu acho que o país não está preparado para isso. Acho que o país é muito grande, é diferente do Uruguai, diferente da Holanda, diferente de alguns países menores, e diferente até dos Estados Unidos, que vem liberando para alguns estados, mas a cultura é diferente, né? Nos Estados Unidos, em estados em que a droga é liberada, você não vê ninguém fumando maconha na praia, você não vê ninguém fumando maconha na frente do seu filho. E assim é também na Holanda e assim também no Uruguai. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Se você liberar, alguém é capaz de acender no estúdio. Já disse, um cigarro de maconha. Então... Ali na frente. É verdade. Eu já disse isso aqui outro dia, não faz muito tempo. Nunca se fumou tanta maconha em Santos como se fuma hoje em dia. É impressionante. Você andar a pé pela cidade, aí perto da praia, ou mais aí próximo à linha do trem ali, for circular por ali. No centro de Santos é muito mais difícil, claro. Muito mais complicado, você sentia o cheirinho da marofa, mas ali perto da praia é um negócio impressionante, incrível. Agora, curioso que esse número que é impressionante, 38%, à primeira vista parece que deveríamos comemorar com a maior eficiência da polícia, que está aprendendo mais, mas na verdade esse número frio, ele esconde uma triste realidade, que é o aumento significativo desse tipo de crime. Quer dizer, se existe o tráfico de drogas, a demanda aumentou muito grande, significa então que o trabalho da policial ainda é insuficiente para deter esse tipo de comércio. Aí podemos ampliar nossa análise. As nossas fronteiras são completamente porosas, não só para o tráfico de drogas, mas também contrabando de mercadorias, principalmente mercadorias falsas, contrabando de armas, por exemplo. Tivemos agora recentemente esse caso aí do assalto à empresa de transporte de valores, uma metralhadora, um fuzil .50, quer dizer, uma arma que é utilizada lá pela Al-Qaeda, pelo ISIS, e está sendo utilizada sem o menor pudor pela organizações criminosas. Quer dizer, na verdade, percebemos que o poder público está perdendo essa guerra para o tráfico de drogas. Vamos fazer o seguinte, o Matheus vai responder, como nós estamos estourando aqui, já estourei aqui o primeiro bloco, a gente vai para o rápido intervalo, o Santana resume depois novamente para o Matheus poder responder, a gente continuar esse debate importante. Já, já.
Aqui o doutor Matheus Cury conosco, Santana, ao lado aqui também do Pacilo, e a nossa Rubeni atenta à participação do nosso telespectador, que hoje vai levar para casa aqui, vai ter que vir buscar aqui um exemplar aqui do Lei de Drogas, do Zé Carlos Pagliuca e do Matheus Cury, Matheus aqui com a gente, falando sobre o tema, e também da execução penal, também do Pagliuca e do nosso Matheus Cury, tá certo? E ficou a pergunta do Santana, rapidamente um breve resumo, para o Matheus responder, o Pacilo comenta também, enfim. Em resumo, o tema é polêmico, né? Percebemos que o tráfico de drogas, como modelo de negócio, né, ilegal, ele cresceu exponencialmente, né, e as autoridades não estão conseguindo reagir à altura. Na sua visão, quais são os pontos que precisam ser atacados nesse momento? Eu acredito que seja mais investimento na inteligência da polícia, para se antecipar aos passos que na verdade é uma organização criminosa, né? É uma empresa clandestina, mas que se dedica a um comércio ilegal, né? Quando você fala de combate à criminalidade em geral, especialmente às organizações criminosas, a polícia precisa se antecipar, né? Não se antecipou, por isso que ocorreu aquele grande assalto aqui na região, e no tráfico de drogas é a mesma coisa. Se não tiver serviço de inteligência, não combate. Mas o curioso é que, lamentavelmente, eu digo isso com muita propriedade, lamentavelmente, as pessoas que são presas por tráfico de drogas são pequenos traficantes que, geralmente, em 90% dos casos, o fazem para sustentar o próprio vício, a própria dependência química. Então, aquele sujeito que está descalço na esquina, né, com 5, 6 papelotes de cocaína, que vende 10 para ganhar um, para poder consumir. Para a viatura, pega o sujeito, leva em campo. Preso por tráfico de drogas, criminoso inafiançável, fica preso, né? E, enquanto que os grandes traficantes estão soltos. Não há prisões de grandes traficantes. Só que pouquíssimas prisões de grandes traficantes. Tem um levantamento recente do ministro Barroso, do STF, e que 90% dos casos de tráfico de drogas que chegam no Supremo Tribunal Federal, 90%, a quantidade apreendida de drogas não chega a 10 gramas. Isso é assustador. 90% dos processos de tráfico, a quantidade apreendida não chega a 10 gramas. Isso é reflexo do que eu estou falando. De que a polícia prende quem está na esquina traficando, né? Não é que não tenha que prender ou que não esteja cometendo crime, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o foco da investigação está equivocado, né? Esse é substituído na mesma hora. Aquele que está na esquina e que quando colocam na televisão, foi preso o chefe do tráfico do Morro do Macaco Molhado. Conversa mole, que chefe do tráfico? O sujeito está descalço, todo sujo, com a camisa rasgada, né? Que chefe de tráfico é aquele? É o sujeito, dependente químico, que está na esquina vendendo droga para sustentar o próprio vício. Essa reposição é imediata. A polícia tira de circulação, tem outro em 2, 3 minutos depois tem outro. Então esse trabalho não tem fim. Né? O foco tem que ser no grande traficante. O tráfico de drogas certamente patrocina, não é? Alimenta financeiramente essas todos os crimes, todos os outros. Patrocina, por exemplo, o roubo, esse que aconteceu aqui em Santos, por exemplo, esse pessoal ter esse armamento de guerra que a gente viu aí. Esse dinheiro que eles conseguem em grandes assaltos, eles são utilizados para comprar droga, eles são reinvestidos no tráfico de drogas. Eles são utilizados para a compra de drogas para que haja a venda no varejo. Então, um dia nós vamos ter que nos render à questão das drogas, assim como os americanos, que sempre tiveram a política de tolerância zero, se renderam com relação à guerra às drogas. Outra coisa importante que você citou é tratar a questão também com enfoque na saúde pública. Sim, esse é o principal. Eu tenho um amigo que mora em Vancouver, ele estava conversando sobre esse assunto, ele falou que Vancouver funciona assim. O poder público, se a pessoa é dependente química, o poder público fornece a droga. Então tem um centro de saúde, tem vários tipos de droga, maconha, cocaína, heroína. O poder público fornece a droga na quantidade para a pessoa não ter uma overdose. Sim. E faz um acompanhamento social, psicológico, para tentar fazer a pessoa reverter daquela situação. Que é completamente diferente do que nós temos aqui hoje no Brasil, né? Isso é a chamada política de redução de danos, né? O Estado fornece uma droga controlada, né? Sem aquelas coisas que são misturadas pelos traficantes, sem ser batizada, né? Sem ser batizada, sem que haja outros produtos
mais prejudiciais ainda à saúde do que a própria droga, né? E aos poucos vai diminuindo a quantidade com acompanhamento psicológico, médico, etc., até que um dia o cidadão deixe de consumir entorpecente. Esse é um trabalho de política de saúde pública. Né? Mas falta acho que mais interesse, não? Não, eu também acho que falta até tentar falar alguma coisa a respeito desse processo todo. Hoje a gente tem uma tecnologia avançadíssima em termos de eletrônica, em termos de controle, né, da movimentação do dinheiro. E, queira ou não, a gente vive num sistema econômico capitalista. Esse pessoal, óbvio, naturalmente, que usa o sistema. Será que não falta um pouco mais de empenho, e que nem você colocou bem aí, Matheus? Isso é uma redução. Por que que a gente não acaba de vez, né, com a fonte, com a origem? E a gente vê que hoje o Estado está tão vulnerável, as notícias de jornal mostram aí, aqui em São Vicente, não digo o tráfico, mas a criminalidade lá com a questão das vans, etc. E você vê que eles estão tomando conta, né? E vai na Assembleia Legislativa, vai na Câmara Federal, que uma vez ou outra aí você vê alguém preso. O Estado brasileiro não está deixando de atacar a gênese do problema, a raiz do problema, e ele fica enxugando o gelo, né, tentando reduzir o malefício que causa. Não seria melhor acabar com a raiz, né, com toda uma tecnologia que existe hoje, que é basicamente você corta o dinheiro, você acaba. Porque trazer uma metralhadora .50, eu na época do Exército usei lá no estágio básico de combate. Pesado, difícil para você... Tem que saber tem que ter atirar, um preparo, né? tem que saber, inclusive. Claro, né? saber manusear, saber... Quer dizer, claro. Está se formando um Estado paralelo aí, onde vale a força. E o problema também são as relações internacionais, né, que esses grupos têm, que são intermináveis também. Né? A gente não sabe onde vai, de onde vem. O Pacílio destacou muito bem essa questão do dinheiro. Né? Para acabar com a organização criminosa tem que mexer no dinheiro. Né? Então, controle de operação financeira, o COAF, isso tudo. Porque esse dinheiro, evidentemente, ele é reinvestido, ele é lavado, né, de alguma forma. E nós vimos um exemplo aí de São Vicente. Então, esse dinheiro, de alguma forma, ele é reinserido na economia através da chamada lavagem de dinheiro. Né? E para combater a organização criminosa, só mexendo no dinheiro, só acabando com a fonte. Mas eu acho o seguinte, ainda que se combata com rigor, país nenhum do mundo vai conseguir acabar com as drogas. Em definitivo. Mateus, os americanos não conseguiram, os europeus não conseguiram, nenhum país desenvolvido do mundo conseguiu acabar, solucionar de vez. Consegue diminuir, consegue combater, consegue, enfim, mas acabar com o problema eu acho muito difícil. Droga existe desde que o mundo é mundo e sempre vai ter gente para consumir. Rubeni, não sei se tem alguma participação por aí já, não? Tem, falando desse assunto, aqui tem um telespectador que ele está mandando até no horário de almoço, que ele é de São Paulo, está assistindo online. Um abraço, quem é? Ronaldo Venturini. Ronaldo, um abraço para você. Ele chamou a atenção porque ele diz o seguinte, quero fazer um comentário no programa que estou assistindo agora e já parabenizar a todos da mesa. Passei férias em 2014 no Uruguai e não é bem assim como foi dito aí. A juventude fuma muito nas praias, nos pontos de ônibus, que peguei muitas vezes, e nas praças, que chega a ser ofensivo, porque a população, principalmente a população mais velha, é contra. E isso mudou muito a minha opinião sobre a legalização, principalmente no Brasil. Porque não seria legal legalizar sabendo que vai incomodar alguém próximo. Então, ele acha que é o seguinte, que teria que ter um lugar apropriado, no caso, para poder ser usado, né? Ele falou, vi um cara fumando numa praça ao lado de uma senhora que estava incomodada e ela falou. Aí ele pensou, poxa, poderia ser a minha mãe ali. Só se legalizassem com lugares próprios para o consumo. A falta de cultura e, de repente, até de educação é o que pesa em tomar esse tipo de atitude. É o que ele diz o cigarro aqui. também hoje Por isso que eu disse, por isso que eu disse que o Brasil não estava preparado. Ele fala, Amsterdã, né? Ele coloca ainda assim, acho que cada um usa o que quer, quando quer, desde que não incomode ninguém e muito menos falte com respeito com o próximo.
Certíssimo. Em Amsterdã, a droga é liberada, mas com regras. Por exemplo, se você quer fumar maconha, você vai num coffee shop. Se você querer tomar café num coffee shop, você está perdido. Você tem que ir num café. E os coffee shops são lugares destinados ao consumo da cannabis. Muito bem. Com certeza. Por isso que o Matheus acabou de colocar aqui, seria Então, muito difícil o nós Brasil preparamos. hoje encarar essa situação da liberalização, né? O Uruguai foi para esse caminho, né? Foi para esse caminho, mas é um país menor. Menor, né? né? E um pouco 3, mais 3, educado 4 que o milhões nosso. de- também. lógico. O povo é mais educado que o brasileiro Não tem também. nem como... Apesar Cabe de 10 todas as uruguais no estado de São Paulo, é isso? É, muito pequeno. 10 uruguais no estado de São Paulo, quer dizer, não tem muito como mais a gente, fácil esse controle a gente do que comparar no uma Brasil. situação com a outra. Aí tem o segundo livro. Diga, Pacilo, quer completar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para o Matheus, falando de estado, de tamanho, lá era o Mujica, né, que tem um vínculo aqui com, pelo menos de identidade, alguma identidade com o PT e tal. Você acha que tudo é política na vida, né? Você acha que a política tem alguma relação com a droga, com as drogas? Veja bem, eu acho que em 2006, quando foi editada a nova lei de drogas, a 11.343 de 2006, naquela época já era vontade do legislador, a legislatura é composta pelos deputados, né? E naquela época já havia vontade do legislador de descriminalizar, não liberar, mas descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal. E na época ainda, por pressão americana de tolerância zero contra as drogas, faltou coragem. E aí, como tudo nesse país, o legislador fez uma lei, vamos dizer assim, o legislador ficou em cima do muro. Né? Ele não descriminalizou, mas retirou a pena privativa de liberdade. Em compensação, hoje os magistrados não conseguem trabalhar com a posse de drogas para consumo pessoal porque a pena é de advertência. E a nossa cultura jurídica não permite, né, que se aplique outra pena que não a pena privativa de liberdade, lamentavelmente. Então, na verdade, o legislador não descriminalizou, retirou a pena privativa de liberdade, mas deu para o juiz uma incumbência que poderia ser de um ente administrativo, de aplicar uma multa, por exemplo, ou uma advertência, o que é que seja. O juiz, se utilizar um juiz de direito para aplicar uma advertência ou para aplicar uma multa, então simplesmente você torna a infração administrativa, tirando da esfera criminal. Se o único objetivo é fazer o apontamento criminal para tornar o cidadão reincidente, isso é cruel. Isso é lamentável, estigmatizar a pessoa como um criminoso sem qualquer objetividade, sem qualquer proteção, sem qualquer finalidade. Né? Então, esse fato nos leva a indicar de que tem interferência política, sim. E o que me preocupa muito, e todos nós sabemos aqui, é que tem braços de organizações criminosas no poder legislativo. Isso todo mundo sabe, e em qualquer esfera municipal, estadual e federal. Infelizmente, né? Essas organizações criminosas crescem também a olhos vistos. Mas, fundamentalmente, tudo isso, esses grupos criminosos todos que a gente vê atuando aqui pelo Brasil, eles têm origem no tráfico de drogas. Você chegaria a afirmar isso? Ou... Assim, essas organizações, o dinheiro que eles conseguem levantar... Eles praticam outros crimes, como corrupção, como roubo, crimes patrimoniais, etc., mas todos voltados ao tráfico, todos para arrecadar dinheiro para financiamento do tráfico. Porque é o que dá lucro. Me dá a impressão... Você quadriplica o dinheiro. Na verdade, vou dar um palpite aqui sem querer ser especialista, mas me parece que o tráfico de drogas, talvez para eles, do ponto de vista deles, seja mais seguro, mais rentável, mais seguro, que não tenha tanto risco. Por exemplo, Com certeza. Você vai roubar um banco, vai roubar uma empresa de valores, tem o risco do confronto. Né? Agora, o tráfico de drogas, né, é um comércio paralelo, mas que você pode fazer uma organização logística de pontos de venda, de recrutar funcionários. Apesar de ilegal, mas como se fosse uma outra empresa. Então, pessoas que vão lá têm interesse E muito rentável. Porque consumir, né? Hoje nós temos problemas com adolescentes. O campus não aceita adolescente menor de 16 anos, é isso? Ou 14? Acho que é 14, né? 16? Acho que 14 ou 16 anos. Eu acho que é 16. Acho que o campus não aceita menor patrulheiro de 16 anos. Isso. Só que o tráfico alicia para ganhar R$1.000 por semana.
vai ganhar R$1.000 por semana, né? R$1.000 por semana? O sujeito vai ganhar um salário mínimo no campus. Tem gente esfregando a mão em casa, hein? Essa é uma estimativa, tá? É o que Olha, a diz. gente ri para não chorar, vou deixar isso bem claro aqui. A Entendeu? É uma situação muito séria. Complicado. dramática, sem dúvida nenhuma. Matheus, execução penal, né? Lei de Drogas, foi um dos livros que está aqui, todo comentado sobre os itens todos da Lei de Drogas, e também aqui a execução penal assinado pelo Paluca por você, né? Aí, quais são os objetivos, enfim, uma introdução para a gente seguir no outro bloco. E nós trazemos a finalidade da pena, né? A forma como a pena deve ser executada no Brasil e da forma como ela é. Então tem um comparativo do que a lei prevê, a forma que a lei prevê a execução de pena e como o Estado brasileiro na prática executa essa pena, né? Ou seja, o Estado brasileiro não cumpre com a finalidade da lei de execução penal. Por quê, hein? Porque a lei de execução penal é uma lei muito boa, é uma lei, digamos, de primeiro mundo, que visa a ressocialização do preso, assim como é bom o Código do Consumidor e todas as outras leis, o Estatuto da Criança e Adolescente, etc. A lei de execução penal é muito boa, ela prioriza a ressocialização do preso, mas o Estado não dá condições para o seu cumprimento. Existe um desvirtuamento aí, na verdade, hoje a pena de prisão, ela serve como um estímulo para a criminalidade. Ela deixou de ser um fator ressocializador, que seria a sua finalidade, e serve como estímulo para a criminalidade. Aquele que nunca foi preso e um dia é preso, ele vai virar criminoso. Na verdade, a cadeia é um órgão recrutador do crime organizado. Recrutador do crime organizado. Porque às vezes o cidadão comete um crime menor, um crime passional e acaba exatamente. preso. E aí, para poder sobreviver, ele literalmente vende a alma ao diabo, ele vende a alma à organização criminosa, então ele sai dali já com uma dívida para pagar para a organização criminosa, que não tem outra alternativa do que ser recrutado e fazer parte dessa organização e começar a cometer crimes com maior gravidade. Ele é aliciado, né? Você imagina um menino de 18 anos que comete o seu primeiro crime, normalmente tráfico ou roubo. Entra no sistema prisional, CDP de São Vicente, 40 pessoas numa cela de 12 metros quadrados. Aí chegam lá para ele e falam, escuta, você aqui, é o seguinte, eu vou te dar celular para você falar com a sua mãe, eu vou te dar droga, eu vou dar transporte para tua mãe vir te visitar porque ela vem de longe, vou te dar material de higiene, vou te dar droga aqui dentro, vou te dar segurança. Você vai ficar do meu lado ou do lado do Estado? O que você, telespectador, faria? É um estado de necessidade, não tem outra alternativa. Ou o sujeito fica do lado do crime organizado. Ou fica. Porque senão ele morre. Não morre, claro. Então, quando ele... E morre ele mesmo, né, Ciro? Morre ele mesmo. Né? E assim, quando ele sai, ele vai sair em breve, porque ele é primário, 18 anos. Se ele for condenado, ele vai sair 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai. Quando ele sai com dívida. O sujeito fala para ele, agora você vai matar um policial, ou você vai assaltar um banco, porque você me deve. Eu te sustentei aqui 2 anos na cadeia. E se não fizer? Mata a família. Vamos para o intervalo. Olha, é dura a realidade, viu? Vou te falar. Vamos para o intervalo e o painel regional volta já já.
Também tem. Eu tô sem internet aqui. Em tô Brasília pelo semana meu. passada, pô, aquele pato, aqueles troços. O painel regional está de volta. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição, com o Matheus Cury, com o nosso Santana, nosso Francisco Pacilo, o Rubeni, atento aí, claro, trazendo participações importantes do telespectador aqui do painel, não é, Rubeni? Com certeza. Ó, Maria José, do José Menino. Desculpa, Maria Tereza, do José Menino. Quero cumprimentar a todos vocês jornalistas pelos dias de hoje, inclusive o Boturão. Parabéns. Obrigado, um beijo para você. Obrigada, Maria Tereza. Uriel, na opinião dos participantes, temos hoje no Brasil um jornalismo isento e apartidário? Qual a opinião de vocês? De jeito Depende. nenhum. No painel regional você tem o jornalismo Eu me abstenho. mais isento possível que a gente possa tentar fazer, tá certo? Falando de um lado, falando do outro lado, colocando aí tudo que se refere à questão do impeachment, o que se refere ao lado que defende o governo, aqui nas cidades, os problemas que acontecem, as realizações que acontecem, a gente procura fazer. Mas não existe, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim como nós temos as grandes corporações que manipulam o noticiário e, pior ainda, os profissionais que vestem a camisa do dono da empresa e são mais reais que o rei. Mais realista. Esse é o maior problema que eu vejo. Carregam nas tintas, na difamação, na distorção da realidade. Temos esse lado da moeda. Do outro lado também, temos os tais blogueiros progressistas, que são, na verdade, financiados com volumosos patrocínios de estatais, de bancos públicos, né, para fazer a defesa do governo. Quer dizer, os dois extremos não são bons para a população. Então, cabe ao cidadão ter um olhar crítico sobre tudo que ele lê e ouve e vê no noticiário, sempre contestar aquela informação, ver se ela é plausível, se ela tem qual a relação dela com a realidade, né? E a partir daí sim ela tirar o seu próprio juízo. Porque não pode ficar apenas tentar tirar a sua opinião apenas com um lado da história. O maior problema que eu vejo é isso que você citou, né? Os editores, principalmente, né, de várias áreas, principalmente política, que se acham mais realistas que o próprio rei, né? Vem lá uma ordem do topo da emissora, do topo do jornal, da empresa, enfim, olha, a linha é essa, a gente vai por aqui, E uma coisa, viu, nosso interesse é esse. Botou... E os caras carregam na tinta, extrapolam naquilo que faz, depois até o dono fica meio que perdido naquela situação, tipo, não era nada disso, né? E uma coisa muito perigosa que a gente percebe muito nos dias de hoje é confundir análise com torcida. Na verdade, o comentarista, a gente vê muito isso na televisão, ele torce para que aconteça alguma coisa, então ele organiza todo o seu comentário em cima daquilo ali, que não tem muita conexão com a realidade. Então deixa de ser uma análise e passa a ser uma torcida, e isso é prejudicial para a democracia. Rubeni, pois não. Vamos lá. Participação, mais uma vez, aqui do Valdomiro. Doutor Matheus, qual a sua opinião sobre toda a droga apreendida ser sumariamente destruída em 48 horas, retirando apenas pequena amostra para exame? Aproximadamente de 6 a 7 anos, desapareceu em Campinas mais de 300 quilos de cocaína, pura de dependências policiais. Isso é admissível? Não, isso é inadmissível, mas Valdomiro, Valdomiro. É muito importante a sua intervenção. Isso é inadmissível, realmente, especialmente porque aquele que tem a guarda da droga, que é o policial, tem o dever legal, né, de segurar aquela droga de uma forma que não se permita os desvios. E quando tem esses desvios, a gente sabe que tem corrupção envolvida. Mas a lei de drogas prevê. A lei de drogas ela prevê a destruição imediata do entorpecente, desde que feito o laudo preliminar constatando se aquele entorpecente é entorpecente. Veja bem, só para esclarecer para o telespectador, não basta a apreensão da droga. Tem que submeter essa droga a um exame químico, toxicológico, para constatar se o princípio ativo da droga é proibido, para constatar se o princípio ativo é droga, né? Pode ser talco e não cocaína, por exemplo. Então, precisa da perícia médica para constatar isso. Químico-toxicológica, perdão, para constatar se a droga é droga. É feita essa perícia,
a droga pode ser incinerada de imediato, desde que tenha autorização judicial para isso. Então, o que a polícia deve fazer? Informar o juízo de que o exame químico-toxicológico já foi feito, que foi constatado que o material apreendido é proibido e requerer a incineração. Os juízes deferem, desde que, repito, requerido por quem guarda, porque quem guarda é que tem interesse na guarda da droga, entendeu? Porque ela está lá à espera de um exame químico-toxicológico. Se esse exame químico-toxicológico foi feito com brevidade, ela pode ser incinerada de imediato e guardado, como você mesmo falou, guardado uma pequena amostra para uma futura reanálise da prova. Tem gente aí que está acompanhando, está assistindo o programa e está dizendo, porra, que desperdício. Calma, pessoal, calma, vai devagar. Rubeni, pois não. Paulo Della Rosa Júnior. Gostaria de parabenizar o jornalista Edgar Boturão pela passagem do Dia do Jornalista, estendendo um afetuoso abraço aos amigos Pacilo, Marco e Matheus, nobres componentes da mesa, e fazer um questionamento. Qualquer projeto envolvendo a sempre incandescente questão das drogas não haveria de ser capitaneado pelos municípios e não ficar adstritos a sessões nas esferas estaduais e federais? Primeiro, um abraço ao delegado poeta, né, Paulo Della Rosa, e fico à vontade aqui, os debatedores, comentaristas. Bom, Matheus, pois não, acho que é mais direcionado a você mesmo, né? Um abraço ao amigo Paulo Della Rosa, delegado poeta. Retribuo, abraço aí, afetuoso. É um prazer enorme. E, veja bem, eu acho que competência tem que ser concorrente, né, dos municípios, estados e federação e União nesse combate às drogas, especialmente programas públicos de saúde pública. E, evidentemente, que uma ação regionalizada favorece. Então, eu acho, sim, que o município tem que abraçar essa causa e é obrigação do município implementar política pública de saúde voltada à drogadição, com certeza. Muito bem. Eu queria questionar rapidamente aqui, fugindo um pouquinho do tema, depois a Rubeni volta com mais participações. Tivemos ontem, então, a fala do relator do processo de impeachment, né, Pacilo? Todos nós acompanhamos e ele se colocou favoravelmente à sequência, né, do processo. Agora a comissão analisa o parecer do relator, acho que a maioria vai votar favoravelmente. Acredito, sim. E vai, então, a semana que vem, na sexta-feira que vem, parece que está programado isso, para ir a plenário, né? Agora, você já externou aqui a sua opinião, em off, acha que a presidente cai? Eu acredito, eu acho Pelo que menos na Câmara. Na Câmara, no mínimo. Primeiro que é uma vontade nacional. Segundo, que, né, essa questão de vai ter golpe ou não vai ter golpe, isso é uma falácia. Eu acredito que existe a previsão constitucional. É um jogo político, né? É uma realidade. Eu vejo assim que só a fala da presidenta com o Lula, quando arquitetavam, né, fugir ou ludibriar as instituições, sejam elas democráticas ou o próprio judiciário, só isso já seria um elemento para desqualificá-la como dirigente nacional. Então eu vejo assim que é um processo, o país está paralisado, ela perdeu a confiança da sociedade, e isso tem que ser mudado. E a gente não tem que se preocupar com quem vem. Se vem o Temer, se vem o Eduardo Cunha e etc. Quem vem depois, se não faz direito, sai também. Esse é que é o processo. Nós temos que preservar as instituições. Não nós estarmos achando que existe um salvador. Não, mas é a Dilma quem vem. O Temer é pior. O Temer é ruim, também sai, né? O Eduardo Cunha também sai. Vai o ministro do Supremo, lá, o presidente do Supremo, e assim sucessivamente. Eu acho que a gente não pode se preocupar com as pessoas, porque as pessoas são passageiras. A gente tem que se preocupar com a perenidade das instituições. Matheus, eu vou discordar aqui do Pacilo. Primeiro, quando ele diz que a presidente vai ser afastada, logicamente, quem tiver a resposta definitiva vai estar mentindo, vai estar se enganando, porque a política brasileira é tão dinâmica da pior maneira possível, né, que cada hora o cenário está diferente. Mas eu acho que a presidente Dilma não vai
ser empichada, como falam alguns, por o pior dos motivos, que o centroavante dela, o Lula, entrou no jogo, né? Na verdade é o meia, né? E está fazendo uma barganha política no chamado baixo clero, nos partidos nanicos, com verbas, dizem até com verbas pessoais, né? Que é uma coisa assim, completamente execrável, cargos em ministérios. Então, Paulo Maluf está indignado. Só por isso ela tem que ser o nível está de tal maneira que o próprio Paulo Maluf se revoltou, que os métodos estão sendo muito subterrâneos, né? E também basta lembrar fazer um pouco de conta. Na verdade, não é a presidente que precisa dos votos, a oposição precisa dos votos mínimos para fazer com que o processo vá para o Senado. E no momento, o placar está favorável ao presidente Dilma. Né? Então, o momento eu ainda acho também o seguinte, que nós precisamos respeitar nossas instituições e não querer que as coisas aconteçam apenas pela simples vontade e interpretar a lei de acordo com a nossa conveniência, com o nosso ponto de vista. As instituições têm que ser preservadas, então nesse caso aí, eu considero que a Operação Lava Jato vem trazendo inúmeros benefícios ao país, mas a gente não pode apenas endeusar o juiz Sérgio Moro e permitir que ele atropele a lei, porque se ele utiliza a lei, interpreta a lei, de acordo com a conveniência dele, para atingir o seu objetivo, que é, entre aspas, pegar o presidente Lula, daqui a pouco o delegado da esquina, porque você bateu no carro dele, teve uma briga de trânsito, vai querer usar a lei da sua conveniência. Quer dizer, o princípio da legalidade tem que ser preservado. Se afeta o presidente Lula, hoje pode afetar o cidadão comum no dia de amanhã. Matheus, o que você acha? Perfeito. O presidente Dilma cai ou se sustenta? Olha, é uma incógnita. Eu sei que estou muito desesperançoso. Eu acho que, lamentavelmente, pode ocorrer essa barganha política e muitos deputados serem convencidos de alguma forma, que eu não vou dizer qual é, a não comparecerem a plenário para votação ou até a votarem contra o impeachment. Mas o que nos deixa desesperançosos é a falta de perspectiva, né? Lamentavelmente, a política desse país é um lixo. Então, eu não vejo perspectiva com a queda da Dilma ou com a manutenção dela no poder. Não sou a favor do impeachment nem contra, mas eu não vejo perspectiva para o país. Muito bem. Rubeni, quem vai levar a execução penal aqui do Matheus Cury e do Zé Carlos Pagliuca? Então, olha, 2 sortudos aí, sempre participando aqui do programa, né? Ativamente, mandando as mensagens todos os dias. Primeiro saiu o Valdomiro Trento. Valdomiro Trento, parabéns. Então, o livro de execução penal aqui do Matheus e do Zé Carlos Pagliuca vai para você, tá certo? Ele retira aqui, Boturão? Ele entra em contato com a gente combinar direitinho como é que faz, tá? E o segundo livro vai para o Uriel Vilas Boas. O grande Uriel Vilas Boas. Uriel, obrigada sempre aí pela sua participação ativa aqui no programa, Uriel. Lei de drogas, Uriel, você vai curtir bastante, sem dúvida nenhuma. Zé Carlos Gomes Pagliuca e Matheus Guimarães Cury. Obrigado, Matheus, por estar com a gente. Sucesso. Obrigada pela participação. Obrigado, Marcos Santana. Facilo sempre com a gente aqui também, o comentarista habitual, o Rubeni acompanhando a nossa produção, a participação do telespectador. A gente sempre junto, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 8 da noite. Obrigado, tchau.